Graça e a paz a todos. Prazer, me chamo irmão Edmundo. Estou aqui juntamente com Caio Vinícius e juntos fazemos parte do Seminário Teológico Batista Nacional, mais conhecido como CETEBAN. Eu e Caio temos aqui uma grande responsabilidade de falarmos para você um pouco sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, geralmente conhecido apenas como Atos. O autor tradicionalmente conhecido e identificado é Lucas, o evangelista, também conhecido como Lucas, o médico amado, assim conhecido pelo apóstolo Paulo. Esse livro de Atos dos Apóstolos é composto por 28 capítulos, da qual vai narrar a história da era apostólica, que teve seu início numa cidade chamada Jerusalém, que mais tarde chegaria até a Roma, a capital do Império Romano, ou seja, o mundo que predominava naquela época. E esse livro vai falar a história justamente dos apóstolos, homens que foram chamados pelo Senhor. É um pequeno grupo de homens comuns, alguns pescadores, homens pobres que viviam em uma época da qual a filosofia, a sabedoria do homem predominava. Mas esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a levarem a palavra do Senhor até alcançar todo o Império Romano. Meus amados, a categoria deste livro é um livro histórico. Ele é precedido pelo Evangelho de João e sucedido pela Carta aos Romanos. E vemos bem claro que Lucas dirigiu esse livro, Atos dos Apóstolos, a um homem chamado Teófilo, como vemos no capítulo 1 de Atos, versículo 1. O livro foi escrito pouco depois do Evangelho de Lucas, e os dois foram escritos para a mesma pessoa, da qual eu falei, Teófilo. E um dos objetivos desse livro era mostrar a ação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã, e assim por ela levada ao mundo todo. Um dos propósitos também desse livro era levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, e assim os apóstolos fizeram. O local de sua composição, meus amados, a tradição liga Lucas com Antioquia. Existe uma pequena evidência interna que faz com que esta ligação seja conectada. Outra possível localidade de composição desse livro de Atos dos Apóstolos é Roma, onde vemos a história que Atos dos Apóstolos, esse livro é encerrado ali. O livro ele pode ser dividido, meus amados, em duas partes: o período das missões locais e o período das missões estrangeiras. O período das missões locais é onde Jerusalém é o centro, ou seja, a obra concentra principalmente na Palestina, onde os judeus, sendo os apóstolos, Pedro como uma figura predominante. E o período das missões vai falar onde o centro das operações, inicialmente em Jerusalém, é transferido depois para Antioquia da Síria. A atmosfera cultural e política deste livro de Atos dos Apóstolos sugere que o livro ele tenha sido escrito no século I. Entretanto, as datas para o livro vão de 60 a 62 depois de Cristo. É o ano em que ocorre o último acontecimento narrado, em Atos capítulo 28, versículo 30, até meados do século II, quando ocorre a primeira referência citada ao livro de Atos dos Apóstolos, e onde o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. O livro de Atos ele também vai ele vai falar sobre a ascensão e a disseminação do cristianismo, começando em Jerusalém, como eu falei, vai até a capital, a província da Judaica, e terminando em Roma, a grande capital do Império Romano. Os acontecimentos importantes desse livro, como vemos, a comissão divina descrita no capítulo 1, versículo 4 ao 8. Também vai falar, livro dos Apóstolos, esse livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre a ascensão do Senhor, descrito no capítulo 1 também. Ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo de Deus, descrita no capítulo 2, versículo 1 ao 4. E também, Atos dos Apóstolos vai falar sobre aonde o Espírito Santo capacita homens comuns, como eu acabei de falar, homens que não tinham tanto conhecimento, a levar o Evangelho, a proclamar todo o Império Romano daquela época. E, para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui, através desses homens valentes que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida pelo amor a Cristo, para que o Evangelho chegasse até hoje, onde nós estamos. Do Seminário Teológico da Batista Nacional, e fiquei responsável por falar de uma maneira bem introdutória acerca de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico que está contido
dentro do cânon do Novo Testamento. E ele foi escrito por Lucas, e o interessante é que Lucas também o escreveu endereçado para Teófilo. Partindo disso tudo, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos tem uma ligação direta com o próprio Evangelho escrito pelo mesmo autor, que também tem o seu mesmo nome. Então, nós vamos olhar para tudo isso e vamos ver Lucas escrevendo de uma maneira bem histórica acerca dos apóstolos, acerca do início da igreja primitiva, ou seja, da igreja cristã, e principalmente falando de dois apóstolos que nós vamos ver na história de Pedro e que nós também vamos ver na história de Paulo ou Saulo de Tarso. Nós vamos ver Pedro, depois de Atos 2, fazendo coisas incríveis por meio do nome de Cristo. E inclusive, voltando para Atos 2, para falarmos da questão de Pedro, nós vamos ver uma igreja sendo transformada, institucionalizada por meio do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi um marco ali na vida daqueles crentes naquela época. E assim, Pedro, como o grande líder daquela época, dentro da igreja primitiva, foi usado poderosamente para pregar o Evangelho, tanto que depois da descida do Espírito Santo, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram. Então, nós vamos ver o marco de Deus, o marco de Cristo ali agindo dentro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver também Paulo, um outro personagem que até então era um fariseu, que consentiu com a morte de Estevão, mas foi transformado, caiu, voltou e passou uma época que não é dita assim dentro do Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver um homem transformado, um homem que começou a fazer viagens missionárias, e está contido nesse livro, que Paulo fez várias viagens missionárias e dentro dessas viagens pregou, abriu igrejas, expandiu para os gentios, caiu, voltou e passou uma época que não é dita assim dentro do Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver um homem transformado, um homem que começou a fazer viagens missionárias, e está contido nesse livro, que Paulo fez várias viagens missionárias e dentro dessas viagens pregou, abriu igrejas, expandiu para os gentios toda a pregação acerca de Cristo. Ou seja, são personagens como Pedro e Paulo que incorporaram, que fizeram com que o Evangelho pudesse ser pregado e chegasse também até nós, por exemplo. Então, Atos reflete o início da Igreja do Senhor, reflete como a Igreja do Senhor também era unida, como a Igreja do Senhor ela conseguia fazer coisas até com tão pouco. Então, a Atos dos Apóstolos, como um único livro histórico do Novo Testamento, é sim algo que nós devemos contemplar, é algo sim que nós devemos meditar, é um livro que nós devemos ler constantemente para sabermos o quanto o Senhor agiu sobre a sua igreja. É assim, Lucas escreveu esse livro de uma maneira inspiradora, claro, uma inspiração por meio do Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos hoje conhecer o início da história da igreja. É com essas palavras que eu termino para dizer para cada um o quanto o Senhor tem feito pela sua igreja desde o início, em Atos dos Apóstolos, até os nossos dias.